Fala galera, como vocês estão? Como vocês se encontram? Seja bem-vindo a mais um Hebrew Podcast. Tamo junto mais uma vez aí. Hoje com um convidado especial, né? Mais que especial. Especialíssimo. E hoje eu tô feliz, porque é um pré. A gente falou que até agora nós chamamos gente pós-tribulacionista, porque falar, né? Para quem é leigo, não sabe, a gente tá falando da tribulação, a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação. E geralmente as pessoas que vieram aqui até agora falam que vai passar e depois Jesus volta. E pela primeira vez trouxemos um teólogo de alto nível, né? Ele falou que ele fala para economizar, né, nos elogios, mas é o que a gente acha mesmo. Então, seja bem-vindo, pastor Jean Marcel. Bem-vindo. Pastor Jean Marcel tem um canal no YouTube que chama Minutos Escatologia e tem um podcast também que chama Cristo 360. Cristo 360. Qual que é a ideia do 360? Assim, só? O Cristo 360 tem como objetivo, a sua base é Cristo para todos. Ele morreu por todos, o Evangelho é para todos. Legal. O Evangelho alcança o homem na sua tríade, corpo, alma e espírito. Essa é a proposta. Legal, top demais. Muito bom, muito bom. E sem mais delongas, né, gente? Se já puder, comenta aí no comentário, deixa nos seus comentários, deixa o joinha, isso ajuda o YouTube a entender que é relevante. Compartilhando no grupo aí da igreja, dos irmãos, seu status do WhatsApp, stories. Deixa Deus te usar aí para esse conteúdo chegar mais longe. E vamos lá, vamos conhecer a vida do pastor Jean Marcel. Pastor Jean, a pergunta máxima, da onde o senhor saiu? Como que foi a sua trajetória? Quem é o pastor Jean, né? Como você conheceu Jesus? Vamos traçar essa linha até chegar aqui? Bora. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela sua amizade, pelo convite. Pastor Vitor, uma pessoa especial, muito querida pela minha família. Amém. Realmente eu me sinto lisonjeado pelo convite. O Chiraga, que é o suporte aqui do Hebrew Podcast. É uma honra estar com vocês. Quanto à minha conversão, como eu conheci Jesus, realmente eu acho que merece esse espaço. Eu nasci no berço evangélico, como é costume de alguns dizer. Meu pai me ensinou o caminho desde cedo. A minha avó, a minha mãe, enfim, cresci ouvindo louvores, conhecendo a igreja. Seu pai era pastor, né? O meu pai foi pastor, partiu para a eternidade em 2010, mas deixou um legado, plantou a semente e ela germinou. Quanto à minha conversão, eu me afastei na minha tenra idade, eu tinha 12 anos, me afastei do evangelho, mas logo eu retornei porque a minha avó investiu muito na minha vida. A minha avó me levava para a casa dela, me obrigava praticamente a dormir lá e depois me levava para o culto. E eu peguei gosto. Fui retomando o meu compromisso com Cristo aos poucos. Em 31 de janeiro de 95 eu desci as águas. 95? No Rio Piracicaba. Rio Piracicaba? Eu sempre quis batizar no Rio, cara. Então, 31 de janeiro do próximo ano, de 2025, eu vou completar 3 décadas de conversão, de batismo, de conversão. Nossa, eu nasci em 96. Eu já... Pai. Quando você nasceu, eu já estava no bermudão. Já estava no bermudão. Eu já estava nascido. O Chiraga já tinha uma estrada. Eu já tinha nascido. Legal. Então, ela que semeou demais na minha vida. Ela tinha a minha foto na Bíblia, a foto de todos os netos, filhos. Ela era aquela mulher do círculo de oração? Sim, uma referência. A minha avó foi o meu baluarte. Eu, por muitas vezes, presenciei ela prostrada na cama, intercedendo por toda a família, fazia parte do círculo de oração da igreja, amava a Deus, falar de Jesus, e vai continuar sendo uma referência para mim. Nossa. E ganhou muitas almas. Aquela geração que foi embora e que faz muita falta. Sim. E saiu até um documentário esses dias Saiu, eu quero chama assistir. Fé Não Fingida, já ouviu falar? Falaram bem desse filme. Eu tô querendo, não sei se eu não assisti ainda. É sobre essas irmãs As irmãs do círculo Coque, de oração. Trabalha esse perfil conservador. Isso. Nossa, legal demais. E quando você fala, ela era da Assembleia de Deus? Não, a minha avó, ela se converteu, salvo engano, na União Pentecostal Família de Jesus.
E depois ela passou o resto da vida, ela foi para a igreja Primitiva Pentecostal Universo para Cristo, saudoso pastor santo, Tiburcio Pereira Gomes, o nome, conhecido como pastor santo. E ali ela se dedicou à obra. Legal. Muito ativa, muito produtiva, evangelizava com uma fé, com uma convicção. E eu fui aprendendo aos pés da minha avó, uma simplicidade. E nessa simplicidade que eu fui desenvolvendo, conhecendo Jesus e me alicerçando. Você, nessa época aí, você tinha quantos anos quando você batizou? 15 anos. 15 anos, legal. 15 anos. Legal, olha que bacana. Muito legal a história, assim, né? E assim, você batizou nas águas, se encontrou com Cristo ali. 15 anos. E você chegar ao ministério pastoral, porque hoje você é pastor e pregador. Como que foi essa trajetória? Porque com certeza todo mundo fala que Deus quer usar alguém, ele leva a pessoa para altos e baixos, né? Também adicionando o Espírito Santo. Quando que foi que... O batismo com o Espírito, né? O batismo com o Espírito Santo, a minha chegada ao ministério pastoral, em resumo, eu ajudei o meu pai quando ele assumiu a igreja. Ele assumiu uma igreja e eu me disponibilizei, comecei a trabalhar com ele. E ele foi o responsável pela minha primeira oportunidade. Eu comecei a estudar teologia em 2001. Desculpa, você estudou teologia onde? Eu estudei, o meu primeiro contato com a teologia foi pelas Assembleias de Deus, a ITAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E ele percebeu o meu esforço, o meu empenho, o meu interesse, e um dia ele me deu a oportunidade. Lembro como se fosse hoje, e ele apostou em mim. Aí outras oportunidades vieram, comecei a ministrar fora, até que eu era um presbítero funcionalmente falando, era um braço ali na igreja, comecei a auxiliá-lo, até que chegou o momento que ele desistiu do ministério, ele abriu mão da igreja. Ele era o fundador da igreja? Não. Na verdade, a princípio sim, depois ele fez uma aliança com o Ministério de São Paulo. Sim. E depois ele abriu mão. E ficou para você a igreja lá? Ele abriu mão, ofereceu a igreja estava pronta, e eu decidi por não ficar. Eu disse para ele que não era a minha hora, não é chegada a minha hora, que tem eu contigo. Foi uma conversa muito aberta, uma conversa franca. Eu não me sentia pronto. E ele optou então por parar. E aí, com a titularidade pastoral. Ali... Ele vendeu toda a mobília da outra pessoa, acabou comprando toda a estrutura e tal, sim, a tribuna, as cadeiras, enfim, toda a mobília da igreja. Essa pessoa abriu uma igreja em Santa Terezinha e meu pai deu continuidade em outra denominação. E eu depois fui para a igreja do Nazareno em 2004. 2004 eu comecei a auxiliar o pastor André Guedes na igreja do Nazareno, na Vila Monteiro. E ali nós iniciamos um trabalho intenso. Lá foi plantação de igreja? Lá vocês plantaram do zero ou já estava acontecendo? Na verdade, nós começamos ali, o pastor André, com a autorização do pastor Cal, que era pastor da Nazareno na Rua Ipiranga. Ele abriu ali uma congregação, porque a Nazareno ela trabalha dando um suporte. Depois nós emancipamos uma estrutura com a liderança e tal, uma liderança pronta. Aí nós emancipamos e começamos a trabalhar, ganhar almas e tal. Inclusive o Renan, que hoje congrega com você, se ele tiver acesso a esse vídeo, um abraço para o Renan, para toda a família, foi uma das primeiras famílias que chegou lá na igreja. E depois, em 2012, eu fui ordenado pastor. 2012, pela Igreja do Nazareno. Fiz daí o seminário pela Igreja do Nazareno em Rio Claro, 4 anos. Fui sabatinado, peguei a credencial, tenho ela até hoje. Permaneci na Igreja do Nazareno por um período de tempo. Depois nós migramos para a Quadrangular. Sim. Permanecemos na Quadrangular. Aquela Nazareno se tornou uma Quadrangular. Se tornou uma Quadrangular. Sim. O pastor André rompeu amigavelmente com a Nazareno e abraçou a Quadrangular. Sim. E eu permaneci com ele. Depois eu fui para o Morumbi.
e até hoje auxiliando o pastor César. Legal. Então, basicamente foi isso. E hoje o seu ministério é a pregação do evangelho mesmo, seja nas mídias e nas igrejas, né? Isso, atendo alguns convites dentro do possível. A gente está focado no Cristo 360, podcast, e também faço parte do corpo de professores ali do Morumbi. Exatamente, Legal. nós temos ali a escola de líderes e tal, e eu sou um dos professores. Lá hoje tem uma escola que Uma se dedica a escola formar toda estruturada e membros da tal. igreja. Nós já estamos na quarta turma, quarto ano. Quarto ano. Como que funciona? Mais de 300 alunos formados. Nossa, legal. É um ano de curso? Um ano o básico, um ano médio e um ano avançado. Legal. Então são 3 módulos. Para fazer o médio tem que ter feito o básico. E assim vai. Exatamente. Legal. Tipo uma escola bíblica? É uma escola bíblica, com conteúdo todo programado e tal. Legal. Um corpo docente bem desenvolvido, uma estrutura Legal. muito boa. É necessário o ensino, né? Na Nazareno, você conheceu o pastor Elias? Que era Conheci. o Jardim dos IPs lá. Conheci o pastor Elias, cabelo grisalho? Isso. Sim, Falam sim. que ele é o Paul Washer de Prescaba. Né? Ele é bem parecido com o Paul Washer. Esse eu tô tentando trazer pra cá, não tá difícil. Tá difícil, Pastor né? Elias, eu lembro que eu comprei alguns livros com o pastor Elias, salvo engano, quando ele trabalhava numa livraria na Benjamin. Quase esquina, acho que com a Dom Pedro I, foge o nome agora. Semeador? Não, Não a é? Semeador é antes. A Semeador era a esquina com a Riachuelo. Ah, sim. Sei. Tem uma livraria ali que fechou e foge o nome. Então o pastor Elias é uma pessoa excepcional. Legal. E sobre a pregação do evangelho? Não, e o Espírito Santo também. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, Verdade, bem é. lembrado, antes que eu me esqueça. Eu, um dia, buscava o batismo incansavelmente. Um dia, no banheiro da minha casa, eu fui batizado. No banheiro? Você tava orando? Eu morei num lugar, no fundo de uma casa, tinha 2 cômodos e tal, logo no início do meu casamento, grandes desafios. E eu me sentia mais à vontade orando no banheiro. Deixava minha esposa, o Jean Lucas, o meu filho mais velho, era bebezão ainda. Então, para ficar mais à vontade, eu ia ao banheiro e ali eu buscava a Deus. E ali eu fui batizado em 2002 para 2003. Que legal. E assim, sozinho? Sozinho, mas eu já vinha buscando isso um bom tempo. Posso fazer uma pergunta que foge um pouco da experiência? Faça. Vamos lá. Vai falar do banheiro. Você acha que é sagrado? Você acha que é Acho pecado? que é pecado usar o banheiro para... Então, por exemplo, quando a pessoa entrega a vida dela ao Senhor, o Espírito Santo passa a morar nela, certo? Sim. Aí a gente fala da experiência do batismo com o Espírito Santo. Uhum. E ele é evidenciado, pelo menos segundo a doutrina pentecostal, pelo falar em outras línguas. Uhum. Qual que é a sua... Evidenciado. Qual que é a sua posição sobre isso? Você acha que a pessoa... a evidência primária é a falar em outras línguas, ou não necessariamente? Ou explique pra gente, assim, pra pessoa que tá nos ouvindo aí, o que é esse batismo com o Espírito Santo? Que é uma coisa que as pessoas têm dúvida. Falam, eu entreguei a vida pro Jesus, o Espírito Santo mora em mim? Mora. A Bíblia fala que mora. Mas por que falam que eu tenho que receber o batismo com o Espírito Santo? O que é essa? É uma segunda experiência após a conversão? Traça para nós aí, porque você falou assim, eu fui batizado, estava no banheiro orando, o Espírito Santo, pum. Né? O que aconteceu naquele banheiro? Que não aconteceu antes, quando você batizou nas águas lá em 95? Que não aconteceu nesse meio do caminho? As pessoas confundem o fato do Espírito Santo ser residente com aquela visitação que ele fazia. Os personagens do Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Samuel, os reis e tal. Então, ele visitava esses homens, os seus profetas, enfim. No Novo Testamento, ele deixa de ser visitante e ele passa a ser residente. O batismo à luz da Bíblia, nós temos o batismo no e com. O batismo no Espírito Santo é quando a pessoa ela se rende a Cristo, confessa os seus pecados, o Senhor identifica ali um arrependimento legítimo. Sim. E ela é imergida no corpo de Cristo. Isso é batismo no. O batismo com é o revestimento de poder.
para aqueles que fazem a obra de Deus, em especial, esse revestimento de poder é indispensável. Agora, todo aquele que se rende a Cristo, o Espírito Santo passa a ser residente nessa pessoa. Ele não é mais um convidado, ele não visita, ele é residente. O que acontece quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo é que há uma efusão, um revestimento de poder, habilitando essa pessoa a fazer a obra com excelência. Não que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não tenha. O Espírito Santo habita naquela pessoa. Não possa fazer. Agora, se a pessoa entende que esse revestimento de poder é indispensável para o exercício do ministério, isso vai acontecer à medida que ela buscar com sinceridade, e o Senhor fará isso no tempo que ele julgar necessário. Isso tudo vai depender da busca da pessoa, da sinceridade da pessoa e uma série de fatores. Então, eu senti a necessidade desse revestimento de poder porque eu mergulhei na obra. Eu já ensinava na igreja que o meu pai era pastor, eu estava no início do meu ministério, no ministério da pregação, da exposição da palavra, então achei necessário. Então é indispensável, do meu ponto de vista, esse revestimento de poder para o exercício do ministério. Agora, frutos e tal, mas a pessoa, qual é a maior evidência que o Espírito Santo habita na pessoa? Uma conduta ilibada? Um exemplo a ser seguido? Bom testemunho. Também, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de revestimento de poder para o exercício do ministério. Então, uma coisa, outra coisa. Tanto é que Jesus, né? Jesus, quando ele começa o ministério dele, foi a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo se apresenta ali, o toma, o reveste para que ele desenvolva, para que ele faça. Outra coisa que me chama a atenção nessa parte é que Pedro também, quando eles iam abrir as igrejas, eles deixavam os obreiros ali, né? Sim. E eles deixavam os obreiros, se você pegar as passagens, eles, na hora que as pessoas recebiam o Espírito Santo, eles iam embora. Porque eles sabiam que eles estavam sendo capacitados, eles tinham tanta convicção e certeza que eles impunham as mãos, recebiam o Espírito por imposição de mãos, e a partir de então eles iam abrir outros lugares. Eu nunca tinha reparado. Era como que um alvará espiritual. Eles só deixam. Porque assim, não tinha tempo, não tinha escola teológica, igual tem hoje. Sim. Como você vai confiar que o cara vai continuar tocando a obra conforme a vontade de Deus? Espírito Santo. Então, Paulo, sendo um pregador por excelência, um pastor também por excelência, ele, entendendo a necessidade desse revestimento de poder, ele trabalhava até que isso fosse alcançado. Então, eu acho indispensável. Não que a pessoa que não busque, não execute a obra também com excelência, mas eu acho, para a pessoa que quer de fato mergulhar, quer trabalhar de forma intensa, que isso é de grande valia. Não somente para obreiros, né? Mas para cristão que quer Jesus. Que quer falar de Jesus para o seu vizinho. É uma experiência única. Na sua escola, na sua casa. Uma experiência única. Então, agora, o fato da pessoa, isso não implica em salvação, que fique muito bem claro. Se eu não sou batizado com o Espírito Santo... Não sou salvo, não. Não tem absolutamente nada a ver. É um adendo ali ministerial. É algo que realmente vai fazer a diferença na vida do obreiro. Na sua opinião, a evidência primária é o falar no O falar em línguas. Porque tem algumas pessoas, eu conheço, por exemplo, dentro da Assembleia, eu não sei como funciona, vocês devem ter mais experiência que eu nisso. Você mais ainda, né? Se não falar em outras línguas, não tem um cargo que não pode passar. Você chega... Nem diácono. Você não é nem levado a diácono. Nem Qual ao que é o máximo que a diaconato. pessoa consegue ir? Auxiliar. Tipo. Auxiliar de trabalho. E, assim, o cara é de Deus mesmo, né? O cara não é... Tem o Espírito Santo morando dentro dele, mas não pode. A Assembleia de Deus ainda conserva isso. E tem alguns pastores da linha reformada, que eles vão... Tem muitos que são sensacionistas. Sim. Não todos, mas tem alguns que são sensacionistas. A maioria? Não acreditam na continuidade dos dons, acreditam de maneira bem breve, né? E a pergunta que fica é bíblico falar que a evidência é só o falar em outras línguas ou tem outros dons? Porque em 1 Coríntios 12 tem vários dons. Tem o discernimento de espírito, tem o falar em outras línguas, tem interpretação, etc, né? Um amigo meu fala que o de línguas é o primário, é o mais básico. Ele é o primeiro porque é o mais básico. Mas pode ter alguém que não fala em outras línguas e é batizado com o Espírito Santo, na sua opinião, ou não? Eu desconheço. Não. Eu desconheço. Que vai desenvolver outros dons.
Do ponto de vista reformado, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter uma boa conduta. Ela vai saber agir e reagir com prudência, com cautela. Uma pessoa honesta. Então a pessoa demonstra que ela é cheia do Espírito Santo quando ela imita Cristo no seu dia a dia. Sim. Agora, para nós pentecostais, a pessoa cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, além de uma boa conduta, que a partir do momento que Cristo passa a reinar no meu coração, ele vive em mim, Cristo passou a viver em mim, a minha conduta tem que mudar. Então nós não estamos falando de conduta, nós estamos falando de um revestimento de poder, Sim. que é uma outra pauta. Agora, os dons a pessoa vai buscar segundo os seus próprios interesses. Agora, será que o Senhor também está interessado? Os meus interesses no que tange a dons espirituais está alinhado com aquilo que Deus tem para a minha vida? Porque eu tenho buscado e não os dons acontece. é para a edificação da igreja, né? Isso, então, como é que exatamente. Deus vai dar pra aquele dom para aquela pessoa se ele tem outro plano naquele lugar, naquele momento? Exatamente. Então, eu penso que é melhor do que falar em línguas, não desprezando a busca, melhor do que falar em línguas, é você controlar a sua língua, é você ter uma conduta irrepreensível e glorificar a Deus com a sua conduta, com a sua vida, com a sua existência. Isso é melhor do que falar em línguas. Mas jamais banalizando que não seja necessário. De forma nenhuma. Eu entendo que o falar em línguas também é uma linguagem de oração. Não sei se vocês pensam assim também, já chegaram a questionar isso. Que a partir do momento que você está falando em línguas, você está edificando a si mesmo. Uhum. Você está pedindo aquilo que você não sabe pedir. Porque tem coisa que a gente não sabe pedir mesmo. Paulo falou que a gente não sabe orar como convém, né? Como convém. E o Espírito Santo seria essa ajuda. Vocês creem nisso também? Sim, eu creio. Sim. Eu já tive uma experiência, sei vocês, de estar orando no monte e o Espírito Santo fala no meu coração assim, quero que você ore só em línguas. Eu fico tipo, uma hora orando em línguas e fluindo ali em línguas. Cara, eu pego pista com o carro e vai em línguas. Eu vou embora. Também. Eu vou embora. E assim, eu não sei o que acontece. Eu não vejo nada assim ali na hora. Mas lá dentro, no meu espírito, assim, testifica assim, alguma coisa Deus fez ou está fazendo. Em mim ou na igreja, não sei. Mas assim, já tive experiência. Para todos os efeitos, você se sente edificado. Demais. Eu Demais. tenho uma experiência que uma vez, cara, Piracicabana é difícil para dar seta, né? Com carro, né? Meu Deus. Piracicabana é anti-seta. Anti-seta. E, cara, eu entrando na rua lá, eu peguei o lado esquerdo, eu peguei errado, eu ia entrar à direita. Mas eu dei seta e entrei. Nossa, o cara atrás bravejando. Só que eu tava nesse momento. Você continuou falando em Eu línguas. continuei falando em línguas e o louvor suando no fundo. O cara começou a xingar eu achando que eu tava boquejando com ele. Porque eu tava falando em língua, eu falei, meu Deus. Falei, não, pedi desculpa pro cara e continuei. Falei, meu Deus do céu. Mas sério, cara. Porque o cara viu no retrovisor que eu tava mexendo a boca. Achou que eu tava xingando ele. Respondendo. Respondendo ele. Falei, meu Deus do céu. Eu tô falando, desculpa. Então, esse realmente, pelo menos na visão pentecostal clássica, a evidência ou falar em línguas? Primária. Sim, primária. sim. Não que os outros dons não vão acontecer depois, mas a evidência primária é essa. Legal, bacana. Vamos lá, a gente falou da bateria. Como que foi isso aí? Você estava no banheiro. Você estava no banheiro orando e de repente começou a falar em outras línguas? Buscando, e de repente eu fui sendo revestido ali, senti uma efusão, algo que eu não havia sentido, obviamente. Foi uma experiência profunda. E eu saí dali me sentindo super bem, me sentindo um leão. É interessante, né? Porque serve até de exemplo, né, para as pessoas. Porque às vezes a pessoa, nossa, eu preciso ir no culto para buscar o Espírito Santo. Não, né? No monte. Eu preciso ir no monte, no Sinai. Eu preciso ir com o pastor tal, com a irmã tal. Não. Onde você estiver disponível para buscar, Deus responde, né? Deus. Isso mostra que Deus não pode ser engessado, né? Não, jamais. Você sabe que nos anos 50 para frente teve um movimento que foi chamado de chuva serôdia, né? Você deve conhecer. Uhum. Entre os tradicionais. E deu muita briga, porque assim, pastores famosos e muito ortodoxos começaram a falar em outras línguas. Começaram a fluir nos dons. Teve algumas igrejas que aceitaram, falaram assim, gente, isso aí realmente é de Deus. E teve gente que expulsava os caras e ia uma galera junto. E aí surgiu as presbiterianas reformadas, presbiterianas renovadas, as batistas renovadas. E é interessante como que a gente é bom de se separar, né, meu? Em vez do pessoal... Não, gente, você não fala, tudo bem, isso aqui fala, vamos ficar junto. Facção, a galera né? Facção, divide, meu. Divisões. Dividiu mesmo, né? E que loucura isso aí, porque
poder ajudar a igreja. Ninguém tava falando que todo mundo ia ter que fazer daquele jeito. Sim. Mas aconteceu divisão mesmo, cara. E como que a gente é campeão pra dividir, não pra juntar, né? Tem até um cara que fala lá, não lembro quem que era, que ele fala que os evangélicos é o grupo mais dividido que tem. É o mais dividido, não. Comparado aos católicos, nós somos Infelizmente. extremamente divididos. É lamentável. É claro que existe uma situação outra que o cara vai ter que se separar mesmo, né? Vai ter que ter um rompimento. Em alguma situação deve ter base para romper. Mas nós se divide muito. Acho que a maioria dos casos a galera se divide sem ter necessidade, né? Se acaba... Por divergência. Questões não doutrinárias, às vezes pela sede do poder. Exatamente, sede de poder é um problema. Depois que você passou por essa evidência do batismo do Espírito Santo, a pregação sua mudou? Era outra pregação? Não. Título de desenvolvimento, não. Mas você se sente mais habilitado para a obra. Porque existe o evangelho aos ouvidos e o evangelho aos olhos. Qual é a diferença? O evangelho aos ouvidos é aquele que você ouve. A pregação expositiva, independente do formato da pregação, você está recebendo aquela informação. Sim. O evangelho aos ouvidos é o fruto da exposição da palavra. A cura, a libertação. Então, você foca também no evangelho aos ouvidos, aos olhos. Quando você tem o batismo, quando você busca e conserva aquilo. Sai meramente do campo da exposição, exatamente. Você fica mais ousado, você se entrega mais. Paulo falava, tipo assim, eu prego para vocês com o poder de Deus, né? Exatamente. Não somente com palavras eloquentes, mas você se entrega mais para que o Senhor cure, liberte, faça algo físico ali, palpável, que evidencie de fato a presença de Deus naquele lugar. Tem alguma experiência sua assim na pregação do evangelho, assim, que você fala assim, nossa, aqui marcou eu fui pregar em tal lugar e aconteceu isso durante a pregação? Você poderia expor pra gente aí, pra gente... Eu lembro que muitas ocasiões, mas uma das oportunidades que eu tive de pregar, que marcou para mim, foi algo relativamente recente. Eu ministrando sobre o arrebatamento da igreja e o pastor caiu do púlpito. Ele estava sentado atrás. Ele morreu? Foi aquele vídeo que o pastor que morreu, já viu? Não. O pastor morre no púlpito. Ele estava sentado e ele caiu. Caiu? Ele estava sentado na cadeira, obviamente, e ele caiu, ficou deitado em cima do púlpito por uns quase 10 minutos. Ô, louco. Mas depois eu conversando com o pastor, ele disse que teve uma experiência profunda ali e tal. Uma experiência particular. Um arrebatamento de espírito. Provavelmente, ele não entrou em detalhes. E aquilo marcou para mim. Você continuou pregando? Continuei pregando. Largou lá e foi? Continuei ministrando. Porque a pregação não pode ser interrompida. Eu penso dessa forma. Continuei expondo e tal. Mais uns 30 minutos ainda de ministração. E ele levantou e voltou a sentar. Depois ele levantou, sentou. Como eu tenho uma certa amizade, depois eu perguntei. Na educação, obviamente. E daí ele disse que teve ali uma experiência profunda. Na educação. O que foi aquilo lá, rapaz? O que foi isso aí? O que aconteceu? Você quebra ele desse jeito. Ai, caramba. Tá louco. Não, mas assim, eu não sei se eu seria frio. Não frio, mas técnico desse jeito. Não parável. Não, nem técnico, de opinião, né? Isso é opinião. Tipo. Eu não vou parar. Tchau, larga aí. Vamos embora. Porque quem teve experiência foi ele. Boa demais. Vamos lá, continuando. Sobre a... Não, pode falar. Sobre as pregações atuais. A gente tem visto que tem surgido, pastor Jean, infectada a igreja, né? A pregação coach, né? Uma pegada muito motivacional. A pregação, a própria teologia da prosperidade, parece que ela evoluiu pro coach. Parece que algumas pessoas ficaram frustradas na teologia da prosperidade. Fez uma mistura. Misturou, né? Tem muita misturança. As pessoas estão usando muita alegoria na pregação que não tem base, né? Ela vê um versículo e fala assim, que dá para usar uma história tal, e o iPhone XL vira o iPhone 14, né? A Coca-Cola. Sei lá. E aí vai e falta Bíblia, falta palavra. Qual que é a sua análise que você faz nos dias de hoje, principalmente para a molecada que está chegando agora, porque a impressão que dá é que
molecada que ama Jesus, mas e quer pregar o evangelho, tem ministério, eles querem impressionar. E às vezes isso pode ser um problema, porque aí eles acabam inventando coisa que não precisa, que é só a palavra, ela é suficiente, né? Qual é a análise que o senhor faz assim, da igreja? A igreja precisa voltar, a igreja precisa fazer o quê? Porque parece que é muito atrativa essas mensagens. Essas mensagens parece que vendem mais, né? Não sei. Quando eu falo vende mais, eu falo no sentido de as pessoas gostam. Com o advento do neopentecostalismo, a igreja perdeu muito. A igreja, ela foi maculada, infelizmente, porque o neopentecostalismo trouxe a confissão positiva, a teologia da prosperidade, a missão integral, e com isso a igreja foi perdendo a sua essência. Definido o neopentecostalismo é fruto, é oriundo do pentecostalismo. Do pentecostalismo clássico. Exatamente. Uma igreja pentecostal clássica na raiz, Assembleia de Deus, missão. Madureira rompeu com a missão, Paulo Sim. Leivas Macalão, e daí Ministério de Madureira, Rio de Janeiro e tal. Depois nós temos a Igreja Mundial do Poder de Deus, nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, uma igreja pentecostal na sua raiz, a Igreja Deus e Amor, uma igreja pentecostal na sua raiz, a Igreja Primitiva Universo para Cristo, Igreja Primitiva Pentecostal Universo para Cristo, saudoso pastor santo, presidida hoje pelo pastor Daniel. Então são igrejas que têm a sua raiz no pentecostal. Exatamente. Quem é que trouxe isso? A igreja brasileira, ela importou esses males para o Brasil. Ela trouxe para o Brasil isso. Recebeu isso de bom grado e a gente está vendo o resultado de tudo isso. A confissão positiva, uma roupagem estranha, Você culto com uma roupagem explicar, porque deve ter gente leigo que está assistindo a gente. O que seria a confissão positiva? Dá um exemplo aí. A confissão positiva é você ficar repetindo o que o pastor está falando. O pastor fala algo e você fica confirmando aquilo. Por isso, confissão positiva. Eu achava que confissão positiva também era tipo assim, ó. Eu vou vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu preciso que você vai vencer. A pessoa tá uma vida mas de é um traço da confissão positiva. O pastor diz algo e você repete aquilo crendo sem nenhuma restrição. Tipo pensamento positivo. Crendo cegamente naquilo. Nossa, e não só repetindo, mas acreditando piamente que aquilo vai acontecer na sua vida. Porque você falou. Exatamente. Por isso, confissão positiva. Basicamente é isso. E acontece muito disso, né? Em nome de Jesus vai acontecer. Você vai vencer. E às vezes a pessoa tá com a vida tudo ruim, né? Longe de Jesus. E a missão integral que o senhor falou, eu nunca ouvi falar. Missão integral é basicamente o evangelho para todos e tal, mas tem os seus traços, as suas facetas na teologia da prosperidade. Ah, sim. E abrindo mão de algumas verdades para tentar incluir todo mundo. Sempre abrindo mão de verdades. Então, a teologia da prosperidade ensina o quê? O homem buscar o ouro do céu na terra, quando eu devo buscar o ouro do céu no céu. Então, a teologia da prosperidade eu considero um câncer na igreja. Ela é um câncer. Extremamente nefasta, danosa, deletéria para a igreja, infelizmente. Vem corrompendo a igreja e muita gente abraçando essa teologia, muita gente acreditando nisso, replicando nos púlpitos a teologia da prosperidade. A pessoa é atraída, engodada por aquilo que Deus pode fazer e quando Deus não faz, a pessoa se frustra e se afasta. Sim. É por isso que os desigrejados vêm ganhando um espaço gigante. Os desigrejados vêm crescendo assustadoramente. Tá? Um fenômeno social que vem crescendo. E o resultado disso tudo, a raiz disso tudo é o que nós pontuamos aqui. Esses males que a teologia da prosperidade trouxe, tá, para o nosso país. Quanto que o pentecostalismo ele acredita nos dons do Espírito, na pregação do Foca Evangelho. mais, né? Na pregação do Evangelho genuíno, salvação Sim, de alma. a sã doutrina. Sã doutrina. Isso. O neopentecostalismo ele é muito pragmático, né? O que nós vamos fazer para trazer as pessoas? E aí tem muito essa faceta. Exatamente, também, né? a experiência, o resultado. O resultado é o que me importa. Não importa como fazer. Exatamente. Se o resultado será positivo, fechou, estamos juntos. Se o resultado será negativo, eu não me importo com o princípio. O que é mais importante? O princípio, o meio ou o fim? O resultado?
Então, se o resultado é bom, eu não estou muito preocupado se isso tem, é perigoso, né? se aquilo está sendo feito à luz da Bíblia. É claro que é perigoso porque adoece o povo. Assim, uma vez um cara falou assim, viu, olha o tamanho da igreja da tal pessoa. Você está falando de teologia da prosperidade, mas olha, está ganhando almas. E um rapaz muito sabiamente falou assim, então vamos aplaudir os muçulmanos no Oriente Médio, porque lá eles são maioria. A mesquita está lotada, né? Então, realmente. E está falando uma falsa doutrina, vai levar milhões de pessoas para o inferno, né? Então, assim, é um negócio que é muito complicado, porque ninguém está falando que não vai ter crescimento numérico da igreja e não vai ganhar muitas pessoas para Jesus, porque a gente via isso lá em Atos, 3 mil, 5 mil sendo salvos, o evangelho alcançando muitas pessoas. Mas muito mais, assim, eles estavam pregando essa doutrina. E ninguém estava ali falando que eles eram bonzinhos. Inclusive, você vê que as pregações de Pedro, né? É tudo acusando os caras. Vocês mataram Jesus, vocês são assassinos. Mas vocês faziam na ignorância. Mas era sempre arrependam-se. Arrependam-se que o negócio está muito sério. Né? Sempre confrontando. Né? Eu digo, pastor Vitor, que ainda que alguns se ofendam com o que eu vou dizer, alguns não façam uma leitura correta do meu pensamento, e ninguém é obrigado a concordar comigo, sim, você entra no evangelho para perder e não para ganhar. Você não entra para ganhar, você entra para perder. Não dá para ter os dois, né? Principalmente no campo ministerial. Então, a pessoa que entra acreditando que ela vai ganhar, que ela vai viver uma vida nababesca, vai viver uma vida extremamente abençoada por Deus, a nossa recompensa está no porvir, no futuro. No porvir. Exatamente, um corpo glorificado, a eternidade com Cristo. Essa é a maior recompensa. Por isso a teologia da prosperidade, eu digo que ela é um câncer porque ela conduz os homens a buscar Deus apenas nessa terra. E Paulo disse que aquele que assim faz são os mais miseráveis entre os homens. Mais miseráveis entre os homens. Exatamente. Se eu estou aguardando de Deus traz isso, traz para si muitos males, né? Se eu estou aguardando de Deus apenas nessa vida, eu sou classificado como pastor miserável. Neopentecostal um dia ele me refutou, não tive base para conversar com ele, mas acho que agora aqui com alguém ainda mais gabaritado a gente consegue construir um pensamento. Ele pegou um texto de Jesus, de Pedro, quando Jesus acaba de rechaçar um cara que era rico e falando sobre riqueza. Um jovem rico. E ele fala assim, nós largamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Praticamente na tradução Vitão aqui. Aí ele fala assim, vocês vão ganhar muitos bens, propriedades, amigos e a vida eterna. E o cara pegou esse versículo, com perseguições, né? Tem um trachinho, com perseguições e a vida eterna. E ele fala, no porvir a vida eterna, né? Aí ele fala assim, tá aqui, é bíblico. Se você seguir Jesus, você vai ter muito mais do que ser muito mais, e a vida eterna ainda. E na época eu não tive base para falar assim para ele, realmente está escrito isso no texto. Tá falando que vai ter mais mesmo. E agora? O que eu pego? O que eu falo? Como que nós podemos construir isso aí? Porque parece que esse versículo é um negócio que fica, se mal interpretado, né? Porque você vai ver os discípulos todos morrem brutalmente assassinados pelo Império Romano. Paulo, ainda, né? Morre de uma forma dantesca, né? Decapitado, mas preso, abandonado, totalmente oposto ao que a teologia da prosperidade prega. Ele, aos olhos da teologia da prosperidade, foi um fracassado, né? Sim. Então, como entender esse texto de verdade? Porque assim, na época, eu tinha o meu coração nisso, né? E às vezes a gente não tem base. E eu falava assim, mas será que esse texto é isso mesmo? Eu vou ter mais, então tá na Bíblia, e agora? Né? E os pastores usam muito esse texto. Pastor que prega a teologia da prosperidade usa demais esse texto. Tá na Bíblia, você vai ter muito mais. Como ver esse texto de uma maneira correta? Bom, Calvino dizia que pregar é ler o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Se eu interpreto de forma equivocada, eu aplico de forma equivocada. O escritor aos Hebreus também vai dizer que, salvo engano, capítulo 4, versículo 12 e 13, que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Dois gumes porque o gume número 1 é a interpretação, o gume número 2 é a aplicação. Se eu interpretar um texto de forma equivocada, segundo os meus caprichos, eu vou aplicar também. Sim. Aí entra a imaginação, a pessoa pira na batatinha e vai falar o que dá na veneta. Por isso que é indispensável que todo pastor que ministra, todo pastor que se preza, conheça a exegese. Use a exegese, a hermenêutica, para que ele não fale aquilo que ele não deve. Sim. Não se aventure na interpretação. Então, o jovem rico, ele era escravo dos seus bens.
Sim. Então Jesus está dizendo que a pessoa que serve a Ele, que segue a Ele, além do porvir, além da eternidade, ele vai desfrutar do quê? Da sua companhia, porque foi isso que Jesus prometeu antes da sua ascensão, antes da sua partida. Sim. Eu não prometo uma vocês. vida na babesca. Eu estarei com vocês todos os dias, até a Sim. consumação dos séculos. E não existe nada mais precioso para o crente do que a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus na vida do crente, independentemente do seu salário, da sua posição social, ela extrapola tudo isso. Sim. Não existe nada mais satisfatório para o cristão do que a presença de Deus. O cara pode não ter uma vida expressiva financeiramente falando, pode não ser influente, não ser uma pessoa de destaque na sociedade. Se ele tem a presença de Deus, ele tem tudo. E essa presença de Deus, ela é garantida nas Escrituras. Não foi nenhum apóstolo que disse, foi o próprio Cristo que disse que estaria conosco. Moisés levou isso tão a sério que ele não quis a presença do anjo. Sim. Ele disse o quê? Não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Então a presença de Deus é o nosso bem mais precioso. Por isso que Davi chegou que a dizer... supera, então. Exatamente, esse toda é o tom. riqueza. Que toda Esse riqueza. é o tom que ele então, tá falando. além da minha presença, além daquilo que você vai desfrutar por você ter me conhecido, me servir, tem a vida eterna. Moisés, o salmo mais antigo da Bíblia é o Salmo 90, escrito por Moisés durante a sua peregrinação no deserto. Ele vai falar de 70, 80 anos, que a nossa vida é exatamente isso. 70 anos que passar disso é enfado, é cansaço. Se a vida cristã se resumisse a 70 anos, eu digo para você, do meu ponto de vista, que já valeria a pena servir a Deus. Se a vida cristã se resumisse a essa vida efêmera que nós temos, muito passageira, já valeria a pena. Mas Jesus ele não morreu na cruz para dar 70 anos, uma vida abençoada para alguém. Não é essa a proposta. Sim. Ele morreu levando o homem ao endereço eterno. Conduzindo o homem ao endereço eterno. Então a cruz ela faz o quê? Ela dá condições do homem ter um endereço eterno, não um endereço aqui físico, o endereço que você passa para as pessoas, para o carteiro levar uma correspondência. Sim. Não, o endereço eterno foi propiciado, foi conquistado na cruz do Calvário. Então, ele nos deu a sua presença é garantida. E não existe nada, absolutamente nada, que possa se sobrepor a isso. Sim. Então, nenhuma riqueza. Porque existem vários vídeos circulando, podcasts, nas redes sociais, de gente que tem dinheiro. E o que o cara fala? Que ele queria que todo mundo tivesse o que ele tem para descobrir que não é o dinheiro que traz aquilo que ele busca. Que não vai trazer aquela satisfação, que vai preencher aquela lacuna. Então, eu não lembro exatamente, agora me foge a memória, quem foi que disse isso. Eu gostaria que todos tivessem o dinheiro que eu tenho. Vários disseram isso. Eu vi um recente, o César Menotti. O César Menotti, verdade. Eu acho que eu cheguei a assistir esse vídeo também. O que ele fala? Não sei. Não, em resumo, ele diz que ele gostaria que todo ser humano tivesse uma posição de destaque, dinheiro, luxo, conforto, para descobrir que não é exatamente aquilo que traz sentido para a vida. O vazio continua, né? O vazio continua. Por isso que a gente vê ricos se matando, pessoas de destaque se suicidando, porque a lacuna não foi preenchida. Essa lacuna só é preenchida com a presença de Deus. Por isso que o nosso bem mais precioso é a presença de Deus. Quando um dos versículos mais tristes da Bíblia é quando Sansão sai para batalhar, ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais sobre a vida dele, não estava mais com ele. Ele não tinha mais aquilo. Ele perdeu aquilo porque ele se opôs aos princípios estabelecidos. Ele optou pelo engano, pelo erro. Então, quando eu entendo que a presença de Deus é o meu bem maior, irmão, o resto é consequência. Por isso que a ideia, o princípio é buscar primeiro o reino. Porque quando eu busco o reino, a satisfação é garantida. Sim. Se eu tenho o reino como prioridade, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar para crescer, para evoluir, para desenvolver, mas eu já conquistei aquilo que de fato eu precisava. Sim. Porque essa lacuna já vem embutida, o homem nasce com essa lacuna. E viu, pastor Jean, como a igreja se defender disso? Porque Jesus falou em Mateus 24, e parece que ele repete umas 5 ou 6 vezes no capítulo inteiro. Virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vai surgir falsos cristos e vão dizer que sou eu e vão enganar muitos. Vai vir falsos profetas, vão fazer, ele vai repetindo e vai fazer sinais e vão enganar até os escolhidos se for necessário. E vão enganar muitos, vão enganar muitos, vão enganar muitos. Como não ser enganado? Como a igreja pode conhecer Jesus e não ser enganado?
lendo a Bíblia, é claro, acho que tem um analfabetismo bíblico muito grande, a pessoa nem lê a Bíblia. Né? Se lesse, pelo menos já era alguma coisa. Né? Mas como a pessoa fala, puxa, isso aqui não é Deus, cara, isso aqui não é bíblico que a pessoa está falando. Porque parece, a impressão que dá é que tem muita gente que gosta dessas mensagens. Porque não tem só gente inocente no lugar que ouve uma falsa doutrina. Tem gente que quer aquilo também. Né? Como se proteger das marcas aí do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, do coaching, do falso evangelho, vamos dizer assim. Como se defender? Como é que a gente se defende do falso mestre? Não tem um outro caminho. Não existe um atalho. O único caminho é se apegando às escrituras, porque é nela que eu vou ter adversão, é nela que eu encontro a minha defesa. Eu vou refutar um falso mestre, eu vou ter condições de rejeitar esse tipo de ensino quando eu tenho critérios. Sim. Como é que você vai avaliar uma mensagem? Como é que você vai poder se defender desses engodos, rejeitar essas propostas, quando você tem a palavra de Deus como prioridade na sua vida, quando você gasta tempo com ela? Por isso que Atos 17, o escritor ele vai fazer questão de mencionar os bereanos, que Paulo passa por Tessalônica e Bereia, e os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles eram ávidos pela palavra. Sim. Tudo aquilo que era pregado, tudo aquilo que era dito, eles conferiam na palavra. Tem uma Assembleia de Deus Bereana em São Paulo, o pastor Walter Brunelli. Eu conheci esse homem pessoalmente e é um fenômeno. Então, os bereanos, biblicamente falando, é óbvio que essa Assembleia de Deus Bereana ela existe com base nesse texto. Então, realmente, esse pessoal, eles são ávidos pela palavra. Então, os falsos mestres, eles usam de metodologias para trazer para perto as pessoas. Não existe, eu digo sempre, pastor Vitor, uma ferramenta mais poderosa à disposição das trevas do que o engano. O engano ele começa no Jardim do Éden, quando Eva é ludibriada, quando o pecado se estabelece. O engano ele mostra para a gente o seu potencial. Você percebe o quão danoso, o quão mal o engano pode fazer para uma família, para um ministério. Então a ferramenta mais poderosa, mais eficaz que Satanás usa é o engano. Manter as pessoas cativas, presas. Você falou do coaching e tal. O que é o coaching, na minha opinião? Uma definição singela é você pegar, acender um holofote dentro da pessoa e mostrar para ela as habilidades que ela tem. Potencializar. Isso não é ruim, né? Reforçar aquilo. Não, o coaching deve ser aplicado no campo profissional, no âmbito conjugal, você mostrar os valores e tal. Que em si é uma ferramenta. É uma ferramenta poderosa. Uma técnica, né? Uma técnica, são recursos e tal, para potencializar aquilo que a pessoa já tem de bom, mostrar o valor da pessoa. Sim. Mas quando você analisa, quando você dá aquela analisada nessas metodologias à luz da Bíblia, você percebe que não cabe, não se encaixa. O pastor, nenhum pastor foi chamado para ser coaching. Todo pastor foi chamado para pregar o evangelho na sua essência, o que Paulo chama de sã doutrina. Alguém disse que o evangelho na sua essência não cabe nessa estrutura que nós conhecemos hoje como igreja. Se você pegar o evangelho na sua essência e quiser colocar ele nessa estrutura que a gente conhece como igreja, ele desmonta. Essa estrutura não suporta o verdadeiro evangelho. É como se fosse o vinho novo estourando. Exatamente. Por isso que muitos pastores estão se moldando. Muitos pastores estão absorvendo alguns elementos, algumas coisas que vêm comprometendo a saúde espiritual do povo. Qual é o benefício, Chiraga, de se pregar o verdadeiro evangelho? Que resultado pode gerar a sã doutrina ali pregada com frequência? O pastor que não abre mão da sã doutrina, ele estrutura o povo na palavra. Porque se o povo ele não tem saúde espiritual, se o povo é levado por esses ventos de doutrinas, por esses modismos, por essas ferramentas, esse povo adoecido, ele vai trazer muitos problemas para o pastor. O pastor vai ter que lidar com esses problemas, com esse adoecimento espiritual, com o resultado de tudo isso. Agora, se o povo é alicerçado na palavra, o pastor não vai ser importunado com bobagens. Sim. Então, por isso que todo pastor que se preza, ele não abre mão do evangelho.
Porque se ele pregou o evangelho, ele deita e dorme. Ele tem a sua consciência tranquila. Agora, quando o pastor ele cede os caprichos do povo, quero saber o que o povo quer e eu vou dar a esse povo o que ele quer. Na igreja não existe... eu não posso servir a comida segundo a vontade do povo. A igreja não pode receber o evangelho à la carte. Sim. O que a gente tem que fazer? Prato feito. Ó, eu quero uma igreja bíblica. Ali vai servir prato feito. Você não pode ficar escolhendo o que você quer comer. A igreja não é restaurante. Igual uma criança, né? Você não pode dar o que ela quer só, porque senão... Exatamente. Então, na igreja não se come à la carte. Ali é prato feito, meu amigo. Ou você cresce, ou você cai fora. Ele não vai suportar essa doutrina. Já não é problema do pastor. O pastor tem que dormir tranquilamente porque ele cumpriu com o seu papel, ele não abriu mão do evangelho. Paulo, em 2 Coríntios 13:8, ele vai dizer o quê? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ele trabalha com a verdade ali. Ele não negocia princípios e valores. Não, eu vou ofender. Desculpa. 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão... Eu vou pegar hoje, já estou pegando umas... Senão pela verdade. Então, todo pastor que se preza, ele não abre mão da verdade bíblica. Mas o povo vai se ofender. O povo passou a vida inteira ofendendo a Cristo. Eu não quero saber se o povo vai se ofender. Eu quero agradar a Deus sobre todas as coisas. O evangelho é uma ofensa, né? Então, se a pessoa... O evangelho ofende, o evangelho desnuda a alma do ser humano. Mostra quem de fato somos. Agora, se a pessoa vai abraçar aquilo ou não, já não compete a nós. Então, todo pregador responsável, todo pregador comprometido, ele vai pregar a sã doutrina. Mas fulano vai sair da igreja. Aí já fugiu da sua alçada. Você não pode tomar decisões por ele. Você tem que cumprir com o seu papel. Por isso que ser um pastor titular, Tiraga, não é fácil. Por isso que é um desafio. É ele que toma as decisões, né? É ele que vai ditar o caminho que a igreja vai tomar. Exatamente. Eu conheço um pastor que tinha um dizimista expressivo na sua igreja, que o cara ele ditava regras na igreja a ponto de mostrar o relógio assim para o pastor. Mais ou menos, o recado que ele estava transmitindo. Que hora você vai terminar o culto? Já passou da hora. O cara era um dizimista forte e o pastor se submetia àquilo por conta do dízimo. Meu Deus do céu. Então, a gente refém, né? A gente está enfrentando tudo isso. O cara se submetia a esse papel aí. Meu Deus do céu. Eu vou terminar logo porque o cara tá dando um sinal para mim que eu passei do horário. E eu não posso falar nada para esse cara porque esse cara é um dizimista expressivo aqui. Se ele para de dar o dízimo... Isso, imagina eu perder esse cara como dizimista. Mas esse cara não vai ser salvo se ele tem esse comportamento. E se ele não nos permite... Por isso que ser um pastor titular, eu acho que é um dos maiores desafios hoje. Para não falar o maior desafio... Não, vamos lá. Você amigável aqui, você amistoso. Um dos maiores desafios hoje é o cara abraçar o cristianismo como ele é. Difícil, isso é difícil mesmo. É que assim, só vai realmente saber disso quem tá lá vivendo isso. Exatamente. Né? Por isso que é muito fácil. Quem tá lá embaixo, fala, nossa, o pastor isso, pastor daquilo, tomando decisão daquilo, isso, aquilo. Nossa, por que ele fez isso? Não é fácil. Então, eu tô no meio dos pastores, eu converso com o pessoal. Não é fácil. Os desafios são muitos. Muitos. Eu vi uma história de um cara que era bom na retórica. Isso há 3.000 anos lá na Grécia Antiga. Ele chega na praça e fala assim... Você já viu essa história? Ele fala assim, gente, a culpa da guerra de Troia não foi de Helena. Helena não tem culpa, que ela era linda, que os deuses fizeram assim, né? Eles criam as divindades, né? E aí o pessoal juntou, ele falou, puxa, é verdade, Helena não tem culpa. Daqui a pouco ele começa a mudar o tom da história, como eu falei, Helena, vocês não sabem o que a Helena fez, foi ela culpada sim. E começou a fazer um discurso caloroso, que a Helena era culpada pela guerra de Troia. E uma criancinha, não sabia de nada, um menino, né, levanta a mão, quem é Helena? Aí falou assim, eu não sei. Ele não sabia quem era Helena, ele falou assim, só queria mostrar para vocês como uma oratória forte, calorosa, ela pode provar qualquer ponto. Como eloquência, como eu posso convencer vocês de qualquer coisa. E a retórica é algo de Deus. Deus deu para o homem o talento de poder se comunicar e convencer as pessoas. E o cara usou por mal ali, mostrou para eles, ó como uma mentira contada com paixão se torna uma verdade, né? Você vê, na Alemanha nazista mesmo, o Joseph Goebbels, ele conseguiu colocar no imaginário alemão que o judeu era uma raça inferior, era um bicho. Era um negócio que não tinha valor. Não só isso, né? Que eles eram superiores. Né? Mais ainda, né? Fica bizarro. E o pessoal acreditava, abraçava a ideia. Então, assim,
é complicado porque usa a ferramenta. O coach é uma ferramenta legítima, ferramenta, né, boa, mas quando ela mistura com o evangelho e é usado para tentar convencer. Mas você acha dentro da igreja rola para alguma coisa? Rola muito coach. Não, eu falo assim, você acha que tem proveito? Não sei. Eu acho que não. Eu também acho que não. Acho que o evangelho já é evangelho. Evangelho. O evangelho consegue falar de tudo, da vida humana, dos relacionamentos, casamento. Eu acho que todo pastor bem-aventurado, ministerialmente falando, são pastores que creem na suficiência do evangelho. Suficiência disso. Isso. É só a escritura. Essa é a palavra. Só a escritura. Se eu creio na suficiência do evangelho, eu não vou aceitar outras ferramentas. Sim. Eu posso usá-las no campo do treinamento, na preparação ministerial, mas a base é o evangelho. Então todo pastor que entendeu que o evangelho é suficiente, ele dorme tranquilo, ele prega o evangelho, crê na suficiência do mesmo, na atuação do Espírito Santo, no poder de persuasão do Espírito Santo, e ele cumpriu a sua missão. Dorme com essa sensação. Nossa, pesado. Legal demais. Legal. E a gente nem falou ainda do pré, né? Não. Acho que o pastor Gia já veio aqui com a proposta de voltar, né? Voltar mais vezes. Mas eu acho que dá tempo de nós se encaixarmos aí. Dá uma pincelada? Pelo menos para começar as provocações, né? O cara vai fazer pós-graduação, o professor chega e fala assim, gente, eu não fiz a aula, eu vim fazer algumas provocações. O pastor Gia se dedica à escatologia, né? É uma matéria, sim, uma paixão gosto, de estudo, sim. né? Senhor. Dá para traçar uma linha? Nós estamos em qual período da história? Tem gente que fala que as 7 igrejas da Ásia são períodos da igreja, né? Você acredita dessa forma também? Tipo, acredito. Que tipo assim, nós estamos na igreja de Laodiceia hoje. Alguns falam que é período, alguns falam que são tipo de cristão. Eu acredito que os dois tá certo. Tem possibilidade de acreditar que os dois tá certo? Sim, dá margem. Dá margem, dá né? margem. Porque até hoje você tem igreja que é ortodoxa e perdeu o primeiro amor, tem igreja que tá firme até hoje. Não é possível que todo mundo esteja ruim, né? Todo mundo mergulhado na mordidão? Pelo amor de Deus. Eu acho que seria que é interessante pra gente aqui definir escatologia. Definir escatologia, legal. Porque de repente alguém que está nos assistindo nunca teve contato, nunca ouviu falar. O que é escatologia? O que significa? Qual que é a definição mais singela de escatologia? Escatologia é a junção de duas palavras, escatos e logia. Tudo que termina com logia é tratado estudo. Biologia, vida, logia, tratado estudo. Teologia. Então, teologia. Então, terminou com logia, tratado estudo. Escatologia, escatos, último, aquilo que remete para o final, aponta para o final. Então, logia. Escatologia é o tratado das últimas coisas. Sim. É o estudo das últimas coisas. Então, isso é escatologia. O que eu percebo, Chiraga, que a escatofobia ela se estabeleceu na igreja. Escatofobia. O que é escatofobia? As pessoas têm medo da escatologia. É verdade. Quando o pastor pede para você abrir um texto em Apocalipse, as pessoas se apavoram. E isso a gente atribui isso ao quê? A ausência da pregação de cunho escatológico. Então, quando não se prega escatologia, quando alguém tem contato com o assunto através de uma ministração, de um estudo, a pessoa fica apreensiva, insegura. E a palavra insegurança é uma palavra que circula com força no nosso meio. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão inquietas. A incerteza, a insegurança, a inquietude vem tomando conta do nosso povo. Vamos se deter aqui, se prender ao povo cristão. As pessoas têm medo do quê? Incerteza do amanhã. A pessoa não tem uma vida com Cristo e ela não sabe o que amanhã vai trazer para ela, o que reserva amanhã, o que amanhã tem para mim. Então a palavra incerteza, ela está ali fixada no coração das pessoas. Eu não tenho a certeza que o meu filho será uma bênção, eu não tenho a certeza do amanhã, eu não tenho a certeza se o meu casamento vai se estender, eu não tenho a certeza da salvação. Então a incerteza, que é o oposto da certeza, ela se estabeleceu. Dá para dizer que é o oposto de fé também ou não? O oposto de fé também. Né? Escatofobia, o medo da escatologia. Agora, eu penso, pastor Vitor e Chiraga, que as pessoas deveriam amar o livro do Apocalipse, amar a escatologia, estudar mais sobre, se dedicar mais sobre, pesquisar mais sobre. Por quê? Os evangelhos apresentam para a gente um Cristo que nasceu do ventre de uma virgem.
Ele cresceu em estatura, em graça, em conhecimento. Ele esteve entre os doutores. Ele realizou os seus feitos, milagres. Ele teve um colégio apostólico. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, traído, aviltado, perseguido. Ele foi julgado por Pôncio Pilatos, se esvaiu em sangue no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia. E segundo Atos capítulo 1, ele se ascendeu aos céus diante de mais de 500 pessoas. Só que o Apocalipse já não apresenta esse Cristo para a gente. O Cristo que o Apocalipse apresenta é o Cristo que vem para julgar. O Cristo que executa juízo. É o Cordeiro irado. E a igreja está muito acostumada a lidar, a ouvir acerca de um Deus amoroso, quando na verdade a Bíblia também o apresenta como vingador. Esse é um dos motivos que os judeus não aceitaram muito a Jesus, né? Exatamente. Eles esperavam esse Deus justo, né? Que fizesse justiça, que destituísse Roma, o imperador, que, na verdade, rompesse com aquela estrutura, né? Que Cristo reinasse ali. Não e tal. que salvasse eles. Né? Exatamente. Então, eles não entenderam aquilo. Em resumo, a escatofobia ela tem ganhado espaço por conta da ausência das pregações de cunho escatológico. Sim. Muitos pastores se distanciam, estão distantes do Apocalipse. E é difícil pregar essa escatologia, né? A pessoa precisa gastar tempo com isso. E amar aquilo, o assunto, porque tem gente que tem uma inclinação para um determinado assunto, uma determinada doutrina, e isso é louvável também. Sim. Mas a escatologia não deve ser rejeitada. Então, o assunto escatologia está se rareando cada vez mais dos nossos púlpitos. E quando alguém aborda o assunto, as pessoas causam estranheza no povo. As pessoas têm medo, quando na verdade deveriam nutrir uma paixão. Um sentimento verdadeiro pelo desejo, Apocalipse. Né? Um desejo. Quando a pessoa não prega a volta de Jesus e o seu reino vindouro, não fica uma mensagem incompleta do Evangelho? O Evangelho já não inclui a volta dele? Eles tinham isso aí, né, do arrependa-se, porque está chegando o reino dos céus, que é um reino que já está, entre você que Jesus já está presente, mas ainda que ele vai acontecer em plenitude. Não seria uma mensagem incompleta quando a gente parece que esquece que esse assunto existe, prega só o milagre, e aí Jesus quer salvar a sua vida e pronto? Ou não, necessariamente? Se atém a salvação, mas não o desdobramento dela. Sim, desdobramento. Eu serei salvo, mas e depois? Então, é como você assistir um filme pela metade. Sim. Então, se eu prego só os evangelhos, apesar que Mateus capítulo 24 é o mini Apocalipse. Nós temos os textos correlatos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Os textos de cunho, de peso escatológico. Depois, o apóstolo Paulo recebeu revelações de cunho escatológico. É ele que vai descortinar o assunto arrebatamento, seus desdobramentos, a volta visível de Cristo. Depois, João recebe o ápice da revelação, a salvação, a igreja sendo arrebatada, os 3 ciclos de juízos, a soltura dos 4 cavaleiros, as 7 trombetas e 7 taças. Depois a volta de Jesus em glória, novos céus e nova terra, o juízo final e tudo aquilo que a gente conhece. Então, eu preciso conhecer os textos de cunho escatológico que estão inseridos nos evangelhos, mas eu preciso também do complemento, eu preciso do ápice da revelação. Porque se eu entendo que eu tenho uma vida que passa muito rápido aqui, eu tenho uma vida efêmera, se eu entendo a brevidade da vida, eu vou me ater ao futuro. Eu não fico preso apenas ao presente. Então o evangelho, ele coloca o homem para olhar para cima. O evangelho conduz o homem à eternidade. Sim. Então eu não posso me ater apenas aos evangelhos. Se o Apocalipse está lá, eu preciso pregá-lo. Mas por que eu preciso falar sobre a volta de Jesus, os juízos de Deus? Porque está na Bíblia. Então, se é um assunto que está... Se o texto está ali, significa que você deve pregá-lo. Não deixar a igreja órfã de assuntos tão importantes. É o que Paulo disse, né? Eu preguei para vocês todo o conselho de Deus, né? Então eu preciso pregar o evangelho na sua essência. Na totalidade. Não é verdade? Sim. Então, tem muitos pastores que eles se atêm apenas aos milagres de Jesus. Sim. E são importantes, são relevantes, mas eu preciso despertar o meu povo, as minhas ovelhas, a olhar para a eternidade. E só me atendo à escatologia que isso será possível. Sim. Tá? Então, exige estudo,
exige dedicação para que o pastor faça isso com êxito, né? Sim. Legal, nossa. E qual que é a curiosidade, assim, que todo mundo fala, assim, a pergunta que parece que todo mundo faz quando fala de escatologia? Qual que é a pergunta que você fala assim, essa aqui todo mundo pensa que é isso, mas é aquilo? Tem alguma dúvida que é frequente? Que você fala, puxa, dentro do assunto de escatologia, essa dúvida aqui, todo mundo faz. É recorrente, né? É recorrente e é da tribulação? Qual que é? Depois do advento da internet, as notícias se espalharam e hoje nós temos muitos debates acerca sobre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, posições opostas. Então, perguntas frequentes: a igreja vai passar pela tribulação? Qual é a marca da besta? Sim. Quem é o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6? Então, são perguntas frequentes. Mas a escatologia exige uma certa dedicação. Não dá para aprender um pouquinho e já querer. A pessoa precisa ter uma base. Não dá para explicar o Apocalipse, pregar sobre o Apocalipse para quem não tem pelo menos uma compreensão singela do Evangelho, não caminhou ainda o básico. Legal. O pregador precisa ter muita habilidade para pregar mensagens de cunho escatológico, uma vez que ele fala para um povo que não tem um contato frequente com esse assunto. Então vai depender muito da habilidade do... Tanto que foi necessário Paulo mandar nas 2 cartas, né? Exatamente. Então, era um assunto frequente nos dias de Paulo. Como que ele começa mesmo? Ele fala, não quero que sejais ignorantes. Ignorantes quanto aos que dormem e tal. Então, a curiosidade também povoava o coração dos discípulos. Os crentes dos dias de Paulo, eles queriam saber a respeito do futuro. O que acontece depois que a pessoa parte? Então, os apóstolos, os discípulos tiveram também essa curiosidade, eles desejavam saber sobre. Tanto é que Mateus capítulo 24, esse sermão escatológico, ele se inicia com uma pergunta tripartida, né? Jesus ele sai do templo e os discípulos tentam conduzir a atenção de Jesus para a suntuosidade do templo. Jesus vai falar que daquele templo que eles tanto admiravam, que era o símbolo espiritual de Israel, não ficaria absolutamente nada. E essa profecia se cumpriu cabalmente. E os discípulos, eles desejaram saber mais, perguntando para Jesus, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. E aí que Jesus começa a elencar os sinais que denunciam e vão continuar denunciando a sua volta, o seu regresso. Posso fazer uma pergunta que já fizeram para mim? Eu acabei respondendo, mas pode ser que o senhor tenha uma experiência mais embasamento. Guerra, terremoto e marmota sempre teve. Desde a época de Jesus até antes. Sim. Por que como que eu sei que agora está mais perto do que antes só porque passou 2000 anos? Que qualquer pessoa pode fazer essa pergunta. A pessoa que pensar um pouquinho fala assim, viu? Guerra, terremoto, maremoto, falso profeta, sempre teve. Por como que eu sei que agora, as guerras que estão acontecendo agora, os conflitos militares de agora, os falsos profetas de agora, são sinais da vinda, mais do que eram todos esses 2000 anos que já teve, sempre, toda geração tem isso. É só para deixar o povo alerta, que sempre vai ter isso? Ou não? Realmente vai aumentar a frequência, vai aumentar o tipo de guerra? O que é? Quanto aos sinais elencados por Jesus em Mateus capítulo 24, sinais de cunho espiritual, sinais na natureza, sinais no campo religioso, nós vemos que eles estão aumentando geopolítico, a sua frequência. Se você fizer uma análise, uma busca rápida, você vai perceber que os terremotos, por exemplo, que foram registrados a partir de 1600, século XVI, superam todos os terremotos que já haviam acontecido na história. A pergunta que fica, o ápice de tudo isso, ninguém sabe. E hoje parece que cada um mês tem um terremoto em algum lugar. Ninguém sabe. Eu ouvi falando isso e eu acho que é mais ou menos o que você está falando. Como são as dores de parto, a gravidez começa com enjoo. Sim. Mas termina com contração de hora em hora, começa a ficar mais curto o intervalo. Minuto em minuto. As dores de parto, na verdade, a maioria dos escatólogos pré-tribulacionistas creem que ela se inicia com o período tribulacional,
que a grande tribulação, ela tem... Então agora não está tendo dor então, nenhuma. Ela tem duas sessões. Ela tem duas sessões. As pessoas confundem tribulação, as tribulações da vida, com a grande tribulação registrada em Apocalipse do capítulo 6 ao 18. Então, que fique muito bem claro que as tribulações da vida nada tem a ver. Ah, mas todo mundo passou por tribulação. Ah, fulano, você é melhor do que os mártires do Coliseu. Não, eu não sou melhor do que eles. Só que a grande tribulação nada tem a ver com as tribulações que o mundo já enfrentou, que o povo cristão já enfrentou. Ah, não, mas fulano e tal, a noite de São Bartolomeu, não sei o que, massacre não sei aonde, matou... Esquece disso. A grande tribulação não se compara absolutamente nada. É muito pior. Os homens desmaiarão de terror na expectação daquilo que desejarão vai a morte e não alcançarão, né? Exatamente, os homens desmaiarão de terror. Então tem gente que acha que a grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação e vai ficar escondido no meio do mato com comida enlatada. Tem essa expectativa. Tem. Quando na verdade a grande tribulação é sem precedentes, não tem nada semelhante. Ah, mas eu tenho uma referência então, aqui. Então nem os apóstolos resistiriam ter sido tirado da terra também, se fosse na época deles. Ninguém, na verdade, humanamente falando, ninguém passou por algo semelhante. É algo único, né? A grande tribulação é indescritível. Nós temos uma visão pálida da grande tribulação. Sim. E na grande tribulação Deus vai estar tratando com Israel. Só. Com Israel e com todos aqueles que viraram as costas para a sua palavra. Durante o período tribulacional, da grande tribulação, na posição pré-tribulacionista, eles vão estar tendo uma chance ali ainda de arrependimento ou não mais? Você se refere ao povo de Israel ou àqueles que ficaram? O povo de Israel é quem ficou. Sim, nós encontramos textos que embasa salvação durante o período tribulacional. Então as pessoas serão salvas, mas a salvação ela será alcançada num outro contexto. Um contexto de perseguição intensa. Então eu não posso comparar o período da graça, o período em que nós estamos vivendo, com o período tribulacional. O Espírito Santo será retirado sobre a terra? É óbvio que não, porque é ele que aplica a salvação, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu já ouvi falar isso aí também, que ele vai ser tirado. Mas isso, não, isso aí é gente que não tem contato com o sagrado. Então, o Espírito Santo vai estar ainda, vai ter evangelho ainda. Sim, não, é ele que aplica a salvação. Sim. A pessoa é convencida porque ele trabalha no íntimo da pessoa. Então não é Começou a grande tribulação, só conta 3 anos e meio e Jesus volta, é isso? Não, a grande tribulação ela tem a duração de 7 anos. 7 anos. A duração de 7 anos. Os 3 anos, primeiros 3 anos e meio, primeiro é conhecido como período tribulacional. A grande tribulação são os 3 anos e meio finais. Aí. Ok? Tem prosperidade nos 3 anos e meio? Tem. Começa a falar se líder global é... Sim. Os 3 primeiros anos e meio vem a paz, né? Ele traz a paz. Exatamente, ele vai fazer um concerto com Israel, um pacto com Israel, e o mundo vai experimentar esse avanço, essa estabilidade econômica, e o falso profeta trabalhando no campo religioso vai apontar tudo aquilo para o anticristo. Então o falso profeta ele faz milagres, ele produz milagres, mas ele atribui aquilo ao anticristo, porque o anticristo trabalha no campo político, o falso profeta no campo religioso. Então as pessoas vai apontar para esse político. Exatamente. E de onde que a gente tira? Como é que o diabo essa mente sagaz, o diabo trabalha por imitação, porque quando você olha para o ministério de Jesus, quem é que aponta para ele? João Batista. João Batista é o Cordeiro de Deus. Então o falso profeta ele trabalha dessa forma também, com esse princípio. Esse é o homem. Ele é o resolvedor de todos os problemas. Porque com a partida da igreja haverá um desajuste a nível mundial. Porque tem crente para todo canto, para todo lado, em todos os países. Aí a pessoa vai ver aquilo, será convencido que eles foram abduzidos. E eu creio que essa será a tônica do discurso. A igreja vai deixar uma riqueza muito grande, porque tem crentes prósperos com alto poder aquisitivo. E quem é que vai se apossar de tudo aquilo? Então, além da influência política, além da capacidade intelectual do anticristo, quem ladeia o anticristo é o falso profeta, atuando no campo religioso, apontando para ele. Uma estrutura foi deixada, desorganizada, politicamente falando. Ele ajusta tudo isso, ele vai angariando poder, ele vai fazendo aliança, porque tem gente que acredita que o anticristo vai assumir e já vai se autoproclamar o benfeitor. E não, ele vai fazendo alianças, ele vai crescendo, ele vai progredindo politicamente falando, até que ele
se declara até que o mundo vai tomar conhecimento. E esse realmente é o homem. Então, o poder de persuasão de Adolf Hitler aponta para o anticristo. Só que Hitler é um tipo do anticristo. O antítipo, o comprimento do tipo, sempre será superior ao tipo. Sim. O original. Exatamente. Assim como no Antigo Testamento a gente tinha o tipo, o antítipo é o comprimento do tipo. Então ele é sempre superior. Então o anticristo será um Adolf Hitler potencializado. Um homem com uma capacidade assim inimaginável, com o preposto de Satanás, na verdade. Ele vai perseguir Israel também, não vai? Vai perseguir Israel, o preposto de Satanás. E ele é o homem fabricado no laboratório das trevas. E muitos judeus vão crer que ele é o Messias mesmo? Muitos. Tem a teoria que fala que ele vai conseguir deixar a paz mundial, a moeda única, tudo por falta dos cristãos, porque diminuiu a população mundial. Né? Diz que é uma teoria. Ele fazendo aliança com os judeus, ganhando o mundo árabe, ele já ganhou o mundo praticamente. Então é um homem que vai prosperar, um homem que vai avançar, e o mundo vai acreditar nas suas falácias. O mundo será engodado, mas nós cremos que a igreja ela já estará desfrutando de tudo aquilo que Deus já reservou. Depois a igreja desce. Depois, segundo o Apocalipse capítulo 19, a igreja volta com Jesus para estabelecer o seu reino milenial. Exatamente. E aí o milênio, esse reino de 1000 anos, Jesus vai restaurando toda a terra? Ele já restaura de um dia para a noite? Assim? A sede do governo de Cristo será Jerusalém. Alguns acreditam que Davi será seu corregente. Então, ele tem Israel, os 144 mil que pregaram o evangelho do reino durante o período tribulacional. Muitas pessoas se converteram. A igreja volta com ele. Há uma canção, um corinho antigo que diz: os povos verão e virão a Sião aprender sua lei. Esse corinho aponta para o reino milenial. As pessoas serão evangelizadas. O profeta Isaías. Vai sobrar um respingo da. Sim. Aqueles que saíram, que conseguiram sair ilesos do período tribulacional, eles vão adentrar o milênio e vão conhecer a lei do Senhor. Então o evangelho do reino será pregado. E depois Satanás será solto por um período de tempo, vai enganar a muitos. Depois ele vai ser a guerra do. Nossa, ele vai ser solto de novo, meu. Deve estar isso no Apocalipse, não, mas todo mundo pergunta, a gente estudou Apocalipse na igreja, mas por que Deus soltou ele de novo? A pessoa fala assim, nossa, e ele engana a galera mesmo. Ele não vai enganar os glorificados. As pessoas perguntam, por que Satanás será preso? Um dos motivos é para provar que o pecado tem o seu efeito mesmo com a ausência do diabo. O homem peca mesmo com a prisão do diabo. Então no reino milenar vai ter pecado também? Porque tem muita gente que atribui o pecado e os seus efeitos ao mundo das trevas. Não, é culpa do diabo. E coloca na conta de Satanás. Não se coloca como culpado junto. Então, um dos motivos da prisão de Satanás é provar que essa predisposição do homem ao pecado, essa inclinação do homem para o pecado, ela continua. Então vai ter crime no período milenial? Sim, sim. As pessoas jovens vão morrer com 100 anos. Só que Cristo estará governando sobre a terra, será uma outra realidade. A flora, a fauna será restaurada, a igreja glorificada estará presente. É uma pergunta que eu tenho sempre. Eu sei que o assunto não era para ir para esse lado, mas a Bíblia fala em Isaías 11, Isaías 2, Isaías 65, que o leão vai pastar com o boi, que é o que você falou, a flora e a fauna vai ser restaurada, não vai mais ter isso. O leão vai ser vegetariano, é isso? Basicamente? A grosso modo, sim. Grosso modo, sim. Só que eu tenho uma pergunta. O cara é remanescente da grande tribulação e está ali na Terra e ele passa a estar num período milenial. Ele fala que se morrer com 100 anos é jovem ainda, né? E quem morrer antes dos 100 é maldito, né? É isso que fala em Isaías 65. A pergunta que eu faço é a seguinte. Essa pessoa que morre, ela também vai ser ressuscitada para ser salva ou não? Como que funciona isso aí? A pessoa que no período do milênio, quem morrer. A pessoa que morreu sem não Jesus. Não os glorificados. Né? Que nasceu no milênio. Nasceu no milênio, morreu no milênio, mas conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus, ela ressuscita já na hora, glorificada ou não? Então, há uma divisão. Porque parece que fica um vaziozinho aí, né? No campo da escatologia, eu sempre digo o seguinte, pastor Vitor Chiraga. Para alguns assuntos Deus abre uma porta e para outros Deus permite apenas que você enxergue pelo buraco da fechadura. Sim.
Então, quando a gente fala, eu creio que essas pessoas ressuscitarão com o corpo glorificado para ingressar em novos céus e nova terra. Mas as opiniões se dividem. Sim. Como é que a pessoa ela vai viver eternamente sem um corpo glorificado? Então, o que faz mais sentido é que essa pessoa morre durante o período milenial e ela ressuscita para ingressar nos novos céus e novas terras que será estabelecido após o juízo final. Sim. Você entendeu? Então, a opinião da maioria. Tratando-se de escatologia, é interessante a gente levar em consideração a opinião majoritária. Ok? Se você trabalha com a linha pré-tribulacionista, você vai, lógico, se inclinar para os pré-tribulacionistas. E se você é um pós-tribulacionista, você vai abraçar a opinião dos pós de destaque, bem conceituados. Legal, foi um esclarecedor, muita coisa. Esclarecedor, mas muita coisa causa bastante. Mas muita coisa, o pré e o pós é igual. O reino milenar literal é igual. Os dois vão para a mesma linha. Sim. Não, o final a maior divergência, na verdade, é no período tribulacional. A igreja passa ou não pelo período tribulacional. Sim. Agora, só para a gente dar uma pimentada, em nenhum texto da Bíblia você é convidado a esperar o anticristo. Muito pelo contrário. Convidado a esperar Jesus. Você tem que esperar Cristo. A igreja, ela anseia, a igreja, ela nutre a esperança pelo arrebatamento. Partir com Cristo. Agora, eu não tenho nenhum texto que me convida a olhar para a face do anticristo, admirá-lo e depois eu me despeço dessa terra. Não, a igreja não é ensinada por Paulo e por nenhum outro apóstolo a esperar o anticristo. Mas é um assunto para a gente Pode discorrer outra ocasião. Vamos fazer um sobre isso. Sim. Não, porque tem um texto lá de 2 Tessalonicenses 2 que fala isso, ó, a vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, fala, não sejam movidos facilmente em vosso entendimento, nem os perturbeis, quer por espírito. Você vai falar da apostasia. A palavra apostasia aí, quando você... E ele fala que vai vir um homem do iníquo. Quando você... Então, assim, a impressão que dá é que vem esse homem, ou não é o anticristo, é outra pessoa. Quando você analisa esse texto, a apostasia era traduzida... Apostasia, esse manifesta o homem do pecado. Por partida. Por partida, como funciona isso aí? A palavra apostasia, na sua raiz... Em algumas Bíblias, as mais antigas, ela não é traduzida. O conceito de apostasia hoje não é, é retirada. O conceito de apostasia é parar de crer. O conceito de apostasia é a pessoa abandonar deliberadamente a fé, princípios e valores estabelecidos na palavra. Isso é apostasia. Eu me apostatei da fé, eu rompi com o cristianismo e os seus valores. Sim. A palavra apostasia, quando você vai estudá-la nas suas raízes, você vai chegar à conclusão que se trata da partida. Primeiro a igreja parte, depois o anticristo se manifesta. Mas aí é assunto para outro episódio. Para outro podcast. Vai ser legal. Porque... Vamos marcar esse outro podcast, vai ser bacana. Mas assim, eu acho legal porque eu sempre falo, cara, não num tom de debate, num tom de aprender mesmo, porque a gente aprende muito. Claro. Eu aprendi muito aqui. Isso é bom, não vai faltar oportunidade. Vamos estar junto. Irmão, se vocês gostaram aí do nosso podcast, mas antes de mais nada, é bom o Gil dar as considerações finais. Sem fazer igual o menino lá. Esqueci, você vai virar meme, aí você não é um homem típico do meme, Gabriel. Mas você conhece o Thomas Shelby, do Pink Blinders? Não. Thomas Shelby, ele é parecido com o ator Thomas Shelby. Thomas Shelby é o personagem, né? Eu recebo como elogio. Thomas Shelby. Gente, considerações finais do Thomas Shelby. Não, pastor Jean Marcel. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, pastor Vitor, nosso amigo pessoal, Chiraga, esse braço forte aqui do Rebro. Agradecer você pela sua participação, você que vai ainda compartilhar o link desse vídeo, você que ainda não se inscreveu no Rebro Podcast, se inscreva aí, compartilhe esse conteúdo que eu penso ser de grande valia para os nossos irmãos. Sim. Continuem, se você ainda não segue o Rebro, tá lá @Rebro Podcast no Instagram. E a minha mensagem para você que me assiste é que você continue olhando para o Senhor. Glória a Deus. Que é o sustentador, criador e sustentador de todas as coisas. O que nos une, pastor Vitor, é muito mais forte do que aquilo que nos separa. Sim. O que é que nos une? A cruz, o sangue de Jesus, suas promessas, novos céus e nova terra. É isso que nos une. As nossas diferenças, as nossas divergências de cunho teológico, divergências no campo denominacional, isso tudo não é relevante. Sim. O que nos une aqui
é a cruz do Calvário. Então eu peço que você continue firmado em Cristo, nutrindo a esperança da glória, da eternidade, continue investindo na obra do Senhor, abrace a palavra de Deus, se comprometa com a sã doutrina, porque é isso que traz alento, é isso que nos fortifica, é isso que nos leva além das possibilidades. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, e eu penso que em breve eu estarei aqui novamente para falar da palavra, para conversar, para bater um papo, e o nome do Senhor com tudo isso eu penso que está sendo glorificado. Glória a Deus. Gente, nós nos despedimos de vocês e continuem sendo remanescentes aí onde vocês estiverem. Grande abraço. Deus abençoe.